Bem-vindos à nossa segunda aula do curso As Portas do Inferno Não Prevalecerão. Na aula passada, eu expliquei para vocês o que é este curso. Nós tratamos da necessidade de se entender a história das heresias e tratamos das heresias da antiguidade, ou seja, dos séculos 1, 2, 3, 4 e início dos 5. Hoje nós iremos tratar das heresias da Idade Média, algumas heresias que surgiram ao longo da longa Idade Média. Como eu gostaria de reforçar um ponto que eu tratei, já mencionei com vocês, mas a necessidade da gente compreender essa história, essa longa história, que é, na verdade, a história da Igreja na qual as heresias, a história das heresias está inserida. São Vicente de Lerins, no século V, em 430, ele escrevia que se nós queremos saber qual é a fé católica, nós devemos procurar crer naquilo que foi crido, que foi professado, que foi acreditado, sempre, por todos e em todo lugar. O que é isso? É simplesmente conhecer a fé que sempre foi ensinada ao longo da história da Igreja. Então, se você quer saber qual é a fé católica, conheça a história da Igreja. E a história das heresias, essa parte essencial ali da história da Igreja, é fundamental justamente para que nós saibamos como a Igreja foi, ao longo dos tempos, declarando-se, combatendo aquelas doutrinas que, ao longo dos tempos, se opuseram à sua doutrina. E com isso, esclarecendo o dogma, mostrando, fazendo brilhar com maior clareza, de modo mais brilhante possível, qual é a autêntica fé católica, como disse São Vicente de Lerins, aquilo que foi crido sempre por todos e em todo lugar. E, conhecendo a história da Igreja, nós percebemos o exemplo dos grandes santos que combateram as heresias, dos grandes doutores que mostraram qual é a fé católica autêntica, como o magistério da Igreja, dos papas e dos concílios foi se pronunciando heroicamente em determinadas ocasiões contra as heresias, enfim, esses grandes combates, essas grandes tempestades heróicas que foram travadas pela Igreja ao longo do tempo e que nos servem de consolo e de esperança nessa época tão difícil que nós atravessamos. Veja, essa é a grande necessidade para se compreender a história da Igreja. A história da Igreja, eu sempre repito e não cesso de repetir, é mais do que responder os ataques que são feitos à Igreja, é mais do que mostrar as conquistas civilizacionais da Igreja, é conhecer a nossa fé, é conhecer a fé verdadeira, é conhecer aquilo que nos faz católicos. Enquanto membros da Igreja, conhecer essa história que é nossa, assimilando de fato esta fé, professando, porque a fé é isso, A fé é crer naquilo que foi revelado por Deus à Igreja e que a Igreja transmite de geração em geração. Não existe instrumento melhor para isso do que conhecer a história da Igreja. A minha conversão pessoal, claro, eu venho de família católica, mas todos nós, em determinado momento da vida, temos que passar por uma conversão autêntica, e de tantas outras pessoas que são meus alunos, que são minhas alunas, eu percebo neles, e em mim também, como que nós nos convertemos de fato conhecendo a história da Igreja, conhecendo as grandes batalhas que a Igreja travou ao longo dos séculos, como que apesar das dificuldades, apesar das heresias, a Igreja sempre triunfou, sobretudo através dos seus santos. E essa foi, ademais, a grande promessa de Cristo, as portas do inferno não prevalecerão. Santo Tomás explica o que são as portas do inferno. É justamente a heresia, é justamente o erro. A heresia não prevalecerá contra a Igreja. E foi com esse objetivo, para levar a história da Igreja para mais pessoas, que eu criei a Escola de História da Igreja, que é uma escola online com vários cursos, com um curso principal e vários outros cursos de aprofundamento,
para levar a autêntica história da igreja de modo aprofundado, né, para todos. Nós já temos aí umas boas centenas, né, de alunos e nós não deixamos aberto o tempo inteiro, mas eu adianto que ao final deste curso gratuito nós teremos reabertura das inscrições. A última abertura já tem uns bons meses, então não acontece sempre. Então, se você tem interesse, fique antenado, porque ao final nós iremos reabrir as inscrições. Tudo isso que eu tenho falado aqui, que eu falei na última aula e que eu falarei nessas outras aulas, é tratado detalhadamente, né, nas aulas da escola. Então, se você tem interesse em crescer no conhecimento, não apenas da história das heresias, mas da história da igreja propriamente dita, fique atento que as inscrições serão abertas ao final, tá, deste curso gratuito. Bom, então, entrando no nosso tema de hoje, que são as heresias que surgiram na Idade Média. O começo da Idade Média, ele foi marcado por um grupo de heresias, a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Heresias que se desenvolveram sobretudo no âmbito do Império Bizantino, que depois que o Império Romano Ocidental caiu, o Império Romano Oriental continuou existindo, e a historiografia posteriormente o chamaria de Império Bizantino, porque a capital, Constantinopla, antes se chamava Bizâncio. Bom, então nos séculos 5, 6, 7 e 7, o Império Bizantino, a igreja no Império Bizantino, a igreja católica ainda, antes lá do cisma do Oriente, ela foi palco de uma série de heresias a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Vejam, eu falei que os séculos 3 e 4 foram palco de heresias a respeito da Santíssima Trindade. Bom, aí veio o Concílio de Nicéia, o primeiro Concílio de Constantinopla, e eles declararam dogmaticamente a Santíssima Trindade, Jesus e o Espírito Santo, o Filho e o Espírito Santo são Deus com o Pai, da mesma natureza, da mesma essência, pessoas diferentes, mas um só Deus, enfim, tudo bem. Mas, desde o final do século IV, com uma heresia, que eu vou apenas mencionar aqui, chamada apolinarismo, mas, sobretudo, ao longo do século V, surgiram novas heresias, não mais a respeito da Trindade em si, mas da pessoa de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é Deus, não mais se negava. Mas como se dá em Jesus a relação da divindade com a humanidade? Certo? Esta será a ocasião do surgimento de 3 heresias que causarão muitos danos à igreja, 2 das quais inclusive existem até hoje com igrejas separadas da Igreja Católica. A primeira dessas heresias, ela começou a ser pregada em Constantinopla no ano de 428 pelo bispo de Constantinopla, que se chamava Nestório. Nestório começou por negar algo que já era reconhecido pelos católicos desde sempre, que é a maternidade divina de Nossa Senhora. Ele dizia o seguinte: Maria não pode ser chamada de mãe de Deus, em grego Theotokos, em latim deípara, portadora de Deus, porque Maria deu à luz a humanidade de Cristo, ao homem Jesus Cristo, e não ao Verbo, e não à segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por isso, chamar Maria de mãe de Deus é uma blasfêmia, é uma heresia. Ela é mãe de Jesus. Isso dizia esse bispo chamado Nestório. Mas por que Nestório negava a maternidade divina de Nossa Senhora? Porque ele acreditava que em Jesus Cristo não há somente 2 naturezas, humana e divina, mas que em Jesus Cristo há 2 pessoas. Ele dizia o seguinte:
que no momento em que Jesus Cristo foi concebido no ventre da Virgem Maria, o Verbo eterno de Deus, o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, foi infundida nele como o vinho em uma jarra. Como se Jesus Cristo contivesse o Verbo. Existe a pessoa humana que foi gerada por Maria, por isso que Maria seria mãe de Deus, mãe de Jesus apenas, e o Verbo eterno que habitava nessa pessoa humana, que era Jesus Cristo. Ou seja, ele negava que houve união das naturezas. União das naturezas em Cristo. Como não? Ele dizia que havia de fato duas pessoas em Cristo, uma humana e outra divina. Eles não seriam uma pessoa só. De modo que aquele que morreu na cruz não é o Verbo eterno de Deus, mas apenas o Jesus Cristo, o homem. Por isso, logo então, ele negava que em Jesus há uma só pessoa e, por decorrência, negava que Nossa Senhora possa ser chamada de Mãe de Deus. Nestório, ele encontrou um grande opositor no bispo São Cirilo de Alexandria, que o combateu ardorosamente, que escreveu muitos livros contra ele, e que, ao combater essa heresia, que era o nestorianismo, ele cunhou o termo união hipostática, que vocês já devem ter ouvido. O que São Cirilo diz? No momento em que Cristo foi concebido, houve em uma só pessoa, em uma só hipóstase, a união da natureza humana e a natureza divina, havendo uma só pessoa, certo? De modo que o Verbo eterno de Deus passou por duas gerações. Uma geração eterna, como diz o Concílio de Nicéia, contra Ário, o Verbo, o Filho que foi gerado pelo Pai, e uma geração no tempo, no seio da Virgem Maria. Por isso que, sendo Jesus Deus e sendo Jesus um só, mesmo que assumindo um corpo, melhor dizendo, um corpo não, mesmo que assumindo natureza humana, corpo e alma humanas, ele pode ser, por isso, também chamado o Verbo de Filho de Maria e Maria de Mãe de Deus. E houve, para responder ao nestorianismo, a convocação do Terceiro Concílio Ecumênico, no ano de 431, que foi o Concílio de Éfeso. O Concílio de Éfeso condenou o nestorianismo e proclamou o dogma da maternidade divina de Nossa Senhora e o dogma da existência de uma só pessoa em Cristo, que é, ao mesmo tempo, humana e, ou melhor dizendo, de duas naturezas em Cristo, mas uma só pessoa. A pessoa em Jesus Cristo é divina, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas que ele de fato assumiu a natureza humana ao se encarnar no seio da Virgem Maria, de modo que não há duas pessoas, como dizia Nestório, uma humana e uma divina. Há uma só pessoa, que é divina, mas com duas naturezas. Bom, o nestorianismo, ele saiu vencido, depois do Concílio de Éfeso, mas menos de 20 anos depois da sua condenação pelo Concílio de Éfeso, surgiu uma segunda heresia cristológica, que era uma espécie de oposto ao nestorianismo, que foi a heresia monofisista ou monofisita, que dizia o seguinte: ela foi pregada por um monge de Constantinopla, Nestório era bispo de Constantinopla. Houve um monge de Constantinopla chamado Eutiques, e apoiado agora pelo bispo de Alexandria, Dióscoro, um homem terrível, que dizia o seguinte: o que Eutiques dizia com o seu monofisismo? Ele dizia que Cristo, quando se encarnou no seio da Virgem Maria, não assumiu natureza humana.
ou melhor dizendo, que a natureza humana foi engolida, assimilada pela natureza divina, de modo que em Cristo não há natureza humana, somente natureza divina. E ele dizia o quê? Que dizer que Cristo tem natureza humana era cair no nestorianismo, era cair na heresia de Nestório. Ele não conseguia entender que uma coisa é proclamar a existência de uma só pessoa, como fez o Concílio de Éfeso. Outra coisa é negar que haja duas naturezas, como ele fazia. A heresia dele ficou conhecida como monofisismo, porque ele declarava justamente a existência de uma só natureza, physis, em Cristo. Certo? Então Nestório dizia o quê? Nestório dizia que há duas naturezas, mais do que duas naturezas, há duas pessoas. E Eutíquides e os monofisistas dizem o quê? Ok, há uma só pessoa, que é divina, eles estão corretos, mas que não há natureza humana, há somente natureza divina. Um erro também. Essa heresia foi condenada, houve muitos santos que a combateram, né, como São Flaviano de Constantinopla, bispo de Constantinopla, que foi inclusive morto, foi martirizado de fato pelos monofisistas, e sobretudo pelo grande Papa São Leão Magno. São Leão Magno, ele escreveu a este mesmo São Flaviano um documento que ficou conhecido como Tomo a Flaviano, ou Epístola Dogmática do Papa São Leão Magno, que foi o grande Papa do século V, que foi Papa entre 440 e 461. E ele escreveu este Tomo a Flaviano como uma resposta, né, à heresia eutiquiana, monofisista. E o imperador bizantino, que era católico a essa altura, o imperador Marciano e a imperatriz, que era uma Santa Pulquéria, com o Papa São Leão Magno, convocaram para tratar do monofisismo o Quarto Concílio Ecumênico, em 451. Foi o Grande Concílio de Calcedônia. E o Concílio de Calcedônia recebeu aquela doutrina exposta pelo Papa São Leão Magno no seu Tomo a Flaviano como doutrina infalível, né? Ele proclamou: Pedro falou pela boca de leão. E o que o Concílio de Calcedônia decidiu? A doutrina das duas naturezas, o diofisismo, que é a doutrina católica, né? Em Jesus há uma só pessoa. Jesus é uma só pessoa que é divina, como proclamou o Concílio de Éfeso, mas ele assumiu natureza humana. Essa pessoa divina, no momento em que ele se encarnou no seio da Virgem Maria, ele não perdeu a sua natureza divina, mas assumiu uma natureza humana, de modo que ele é totalmente Deus e é totalmente homem. Ele é homem e é Deus, e as suas naturezas não se misturam. Ele não é 50% homem e 50% Deus, ele não é um semideus. Ele é, diríamos, 100% homem e 100% Deus. Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo, certo? Contra a doutrina monofisista que o negava. Bom, o monofisismo, ele continuou causando muitos danos. Ele continuou, apesar do Concílio de Calcedônia ter sido condenado, muitos bispos aderiram ao monofisismo, muitos conseguiram assumir importantes sés episcopais, dioceses no Oriente Romano, no Império Bizantino, né? Sobretudo em Alexandria, Antioquia, Jerusalém e até depois Constantinopla. E uma grande preocupação com dos imperadores bizantinos ao longo dos séculos VI e início do século VII foi justamente a unidade religiosa do seu império para trazer esses monofisistas para para assumir uma espécie de meio termo entre a doutrina do Concílio de Calcedônia, que é a doutrina católica, né? Repito, que em Cristo há duas naturezas, humana e divina, e a doutrina dos monofisistas, que eu negava. E houve várias tentativas disso, e a tentativa mais danosa nesse sentido foi uma nova heresia, que era, na verdade, uma espécie de monofisismo mitigado que surgiu no século VII.
repito, né, uma tentativa de reconciliar os monofisistas com os católicos com uma doutrina intermediária entre a doutrina das duas naturezas, né, que é a doutrina católica, e a doutrina da natureza divina única, né, que é a doutrina monofisista. Quem propôs isso ao imperador bizantino foi o patriarca de Constantinopla, Sérgio I, que foi patriarca de Constantinopla entre 610 e 638. O que Sérgio propôs? Né? Sérgio propôs o seguinte: que não se negasse abertamente o que o Concílio de Calcedônia declarou. Né? O Concílio de Calcedônia disse lá: Jesus é homem e Deus. Ok. Tem natureza humana e tem natureza divina. Não, Sérgio dizia, não vamos afrontar isso abertamente, não. Mas vamos minimizar a natureza humana de Jesus. Como? Dizendo que Jesus não tinha vontade humana. Como assim? Entenda. O ser humano, por ser ser humano, por ser animal racional, ele é dotado de, né, como outros seres, várias potências, mas por ser ser humano, ele é dotado de duas potências superiores: o intelecto e a vontade. A vontade é, de acordo com a terminologia escolástica, a terminologia tomista, né, o apetite intelectivo que tende ao bem. O intelecto, ele tem como ato próprio o conhecer. E ele se realiza quando ele conhece o verdadeiro. E a vontade tem como ato próprio o querer. E ela se realiza quando ela alcança o bem. Pois bem, o ser humano tem intelecto e vontade. E é por isso o ser humano. O ser humano é ser humano porque ele tem intelecto humano e vontade humana. O que o heresiarca Sérgio propunha? Dizer que Jesus tinha natureza humana, como dizia lá o Concílio de Calcedônia, que ele não queria negar abertamente, mas que ele não tem vontade humana. Só que um ser humano sem vontade não é ser humano autêntico. Não é ser humano. Porque a vontade é uma potência, né, própria do ser humano. Se Jesus não tem vontade humana, ele não é autenticamente humano. Se Jesus não tem vontade humana, ele não tem natureza humana, porque é próprio da natureza humana a vontade. Entenderam a jogada? Não negar que Jesus tem natureza humana, mas negar que Jesus tinha vontade humana, que ele teria apenas vontade divina. Só que, com isso, eles acabavam negando que Jesus era autenticamente humano, sem dizê-lo expressamente. Sem dizê-lo expressamente. Bom, essa heresia foi capitaneada pelo imperador bizantino e fez mártires, como o grande monge São Máximo, o confessor, que teve a língua arrancada para não poder pregar. Melhor dizendo, primeiro ele teve as mãos arrancadas para não poder escrever contra o monotelismo. Para não poder escrever. E teve a língua arrancada para não poder ditar contra o monotelismo. Né? E essa heresia foi combatida, ela foi combatida por papas, né, como Santo Agatão e São Martinho I, ele sofreu um autêntico martírio por causa da sua defesa da fé católica contra esse monotelismo, e também São Sofrônio de Jerusalém foi um grande combatente do monotelismo, e depois de muito esforço, depois de décadas de combate, o monotelismo foi
efetivamente condenado no terceiro concílio de Constantinopla, que foi o sexto concílio ecumênico, que durou entre 680, da virada de 680 para 681. Com essas três heresias, combatendo essas três heresias, nestorianismo, monofisismo e monotelismo, cristalizou-se, ou melhor dizendo, ficou clara, evidente a doutrina católica a respeito de quem é Jesus Cristo. Combatendo o arianismo e o macedonismo no século IV, se proclamou com toda a sua clareza a Santíssima Trindade. Combatendo essas três sucessivas heresias, ficou-se claro para ninguém mais poder contestar qual é a verdade católica a respeito de Jesus Cristo. Jesus Cristo é uma só pessoa, dotado de natureza humana e natureza divina. Uma só pessoa contra os nestorianos, com duas naturezas contra os monofisistas e com natureza humana completa, com vontade humana, inclusive, contra os monotelistas ou monotelitas. Vejam a importância de se conhecer a história da igreja. Somente com esta curta narrativa, vocês agora sabem quem é Jesus Cristo. É Deus que se fez carne. Deus que se fez carne, sendo uma só pessoa, assumindo natureza humana completa e, por ter natureza humana e natureza divina completas, ele pôde oferecer um sacrifício redentor capaz de nos redimir e redimir toda a humanidade. Bom, essas heresias cristológicas, essas grandes controvérsias cristológicas, elas, de algum modo, se extinguiram, elas acabaram, depois da condenação do monotelismo. Outras heresias surgiram no restante da Idade Média. Ressaltando que a Idade Média, depois disso, ela não foi palco de heresias muito graves, ou melhor dizendo, foram heresias graves, mas não muitas heresias, como foi a Antiguidade, como seria a Modernidade. Mas gostaria de mencionar duas. Uma do século VIII e outra dos séculos XI a XIII. Essa heresia do século VIII é muito interessante, que nós a conheçamos. Uma heresia, de algum modo, proto-calvinista, que é a heresia iconoclasta. É a heresia a doutrina que mandava que se destruíssem as imagens. Ícone vem de ícone, clasma, destruição. O heresiarca, assim, cada heresia tem o seu pai, Diário, do arianismo, Ário. Nestório, do nestorianismo. Eutix, do monotelismo. Sabélio, sabelianismo. Pelágio, pelagianismo. Pois bem, normalmente eram padres ou bispos, etc. Em regra, as heresias são todas filhas de padres e bispos. Infelizmente, porque justamente são aqueles que são dedicados às ciências teológicas, que estudam mais essas coisas, então acabam, que são mais propícios, obviamente, para desenvolver erros. Mas o iconoclasmo, a iconoclastia, ela foi promovida por um imperador. Claro, aliás, não promovida, ela foi inventada por um imperador. O heresiarca da heresia iconoclasta foi um imperador bizantino, Leão III. Claro que aqui, na Escola de História da Igreja, nós trataremos isso com maior profundidade, mas existem alguns estudiosos que consideram que o Islã foi uma influência para o iconoclasmo. O islamismo já havia surgido, o islamismo já tinha causado muitos danos ao Império Bizantino, e o islamismo é absolutamente iconoclasta, não admite imagens em hipótese alguma, não admite nem sequer a representação de criaturas. Vocês podem ver, em toda a arte islâmica, não há representação de seres humanos, de animais, de nada. Porque se diz que o ser humano não é digno de tentar imitar o que Alá fez. Pois bem, talvez por influência do Islã, Leão III passou a considerar os ícones
algo blasfemo, né? E por isso mandou destruir as imagens sagradas, No Oriente, isso causou uma imensa consternação, porque os bizantinos, eles eram muito devotados ao culto das imagens, aos ícones de Cristo, de Nossa Senhora, dos santos, né? Não apenas ícones enquanto pinturas, né? Mas também imagens mesmo, né? Estátuas. Isso causou uma imensa consternação. E houve uma imensa resistência. Vejam, era como que era o imperador com todo o aparato estatal do Império Bizantino impondo uma prática e uma doutrina errada para a igreja. Então, os oficiais imperiais entravam nas igrejas, arrancavam os ícones e saíam destruindo tudo. Mas houve uma resistência do povo, o povo católico resistiu ardorosamente a isso, e houve resistência do clero. Claro que houve aqueles clérigos cortesãos que abaixaram a cabeça para o iconoclasmo, mas houve resistência do patriarca de Constantinopla, São Germano, do Papa, São Gregório II, mas o grande opositor ao iconoclasmo foi um grande doutor da igreja e monge chamado São João Damasceno. São João Damasceno combateu o iconoclasmo com todas as suas forças, inclusive uma das suas obras mais importantes é sobre as imagens sagradas, né? Na qual ele fala que as imagens sagradas, elas não são apenas lícitas, mas como são absolutamente vantajosas para a fé, né? E mostrando, que, é claro, não se deve adorar as imagens, mas venerá-las, e elas são extremamente úteis para que os fiéis possam crescer na fé, naquilo que eles devem crer, e para o crescimento na vida de oração, enfim. O iconoclasmo causou muitos danos, mas ele foi definitivamente condenado pela Igreja no Segundo Concílio de Nicéia, em 787. Este foi o 7º concílio ecumênico, o Segundo Concílio de Nicéia, em 787. E o Concílio de Nicéia declarou dogmaticamente a licitude das imagens. E não apenas a licitude, mas inclusive a extrema vantagem da veneração às imagens sagradas. Dizendo, ressaltando que a doutrina católica de sempre, que vocês inclusive já devem ter respondido a protestantes, etc., que é ilícito adorar as imagens, é ilícito adorar as imagens de Cristo, da Virgem, dos santos e dos anjos, mas é absolutamente possível e lícito venerar as imagens sagradas. Isso foi proclamado pela Igreja, resolvido pela Igreja séculos, 700 anos, antes, mais de 700 anos, antes do surgimento do protestantismo, que foi também iconoclasta e é iconoclasta até hoje. Bom, os séculos 9 e 10 não houve heresias. Não houve heresias novas. Houve no século XI o ressurgimento de uma heresia muito antiga que vive aparecendo e desaparecendo ao longo da história da Igreja, que é a velha gnose, e que manifestou-se ao longo da história cristã, segundo Hilaire Belloc, no seu livro As Grandes Heresias, em 3 formas, em 3 momentos mais graves. Em primeiro lugar, na Antiguidade, com o gnosticismo, o maniqueísmo, ele não diferencia muito o gnosticismo do século II com o maniqueísmo dos séculos 3 e 4 e 5. Ele coloca ali como um bloco só, que nós tratamos na aula passada, o gnosticismo. No século XVI, o puritanismo, que ele aponta como gnóstico também, e nos séculos XI, XII e XIII, o catarismo, heresia cátara ou heresia albigense. Bom,
o que todos esses movimentos, essas heresias gnósticas, né, têm como centro? O problema do mal. A origem do mal. De tudo que é visto como mal, daí decorre a dor, a morte, o sofrimento. Todos esses gnósticos, eles querem responder à pergunta: por que o mal existe? Por que nós sofremos? Né? A igreja, vejam, olhem só, a fé católica ela está alicerçada na dor e na morte. Ela está alicerçada na dor e na morte. Como assim? É um aspecto central, fundamental da fé católica, a dor e a morte de Cristo. A dor e a morte na fé católica são necessárias para a humanidade. Por Cristo, da parte de Cristo, que sofreu e morreu por nós, né? E em nós, por causa do pecado original, tal como Santo Agostinho respondeu, por causa da nossa natureza decaída, por isso nós sofremos, e o nosso sofrimento é canal de santificação, nos unindo ao sacrifício redentor de Cristo na cruz. Ou seja, para a fé católica, a questão da dor, do sofrimento e da morte estão muito bem resolvidos. Para as mentalidades gnósticas, não está resolvido. Eles têm uma dificuldade com o problema do mal e vão procurar o mal na realidade criada, né? Hilaire Belloc, ele diz o seguinte a respeito, não é, dos maniqueus, dos gnósticos, os cátaros em geral. Nossos corpos são materiais, eles decaem e morrem. Portanto, foi o Deus mau que fez o corpo humano, ao passo que o Deus bom fez a alma. Sim, porque se perece... não perece por causa do pecado original, perece porque foi criado por um Deus mau. Assim também nosso Senhor estava apenas aparentemente vestido de um corpo humano. Isso é antigo, isso é heresia docetista gnóstica do século II. Apenas aparentemente sofria. Jesus não sofreu de fato, para os gnósticos em geral. Ele aparentemente sofreu. E é claro, daí também negavam a ressurreição. Como a Igreja Católica sempre se opôs fortemente a esse tipo de atitude, sempre houve um conflito irreconciliável entre ela e os maniqueus e puritanos. E esse conflito nunca foi mais violento do que a forma que ele tomou entre os albigenses, os cátaros, e a Igreja Católica, organizada daquele tempo, entre os séculos XI e XII, na Europa Ocidental. O papado, a hierarquia, todo o corpo da doutrina católica e os sacramentos católicos estabelecidos foram alvo da ofensiva cátara albigense. Vejam só, vamos então situar aqui na história. A origem dos cátaros, essa nova manifestação da velha gnose, está, por incrível que pareça, na Bulgária. Essa gênese dos cátaros na Bulgária chegaram na Europa Ocidental no século XI, no começo do século XI. Inclusive, a primeira vez que houve que hereges foram queimados, não foi nem por ordem da igreja, foi por ordem do rei Roberto II da França, o Piedoso, em Orleans, em 1022. Foram esses mais antigos cátaros que chegaram na Europa. Eles passaram pela Itália e se estabeleceram no sul da França. E começaram a fazer proselitismo, começaram a converter muitas pessoas incautas ao longo do século XII. Olhem só, séculos XII e XIII, o apogeu da cristandade medieval. Uma heresia no sul da França, a nação mais importante da cristandade, começa a prevalecer.
justamente por causa do apoio político que muitos nobres do sul da França, sobretudo o Conde de Toulouse, começaram a dar a essa heresia. Começou-se a formar uma igreja cátara à parte no sul da França. Vendo, a partir desses pressupostos falsos, heréticos, de que toda a realidade visível é má, começaram a ver o sacerdócio católico como algo mau. Começaram a ver o papado como algo mau. Começaram a ver o Deus dos católicos como uma força do mal. A própria Igreja Católica passa a ser vista por eles como uma criação de Satanás. Os sacramentos, por serem visíveis, como a Eucaristia, são coisas do demônio, diziam os cátaros. Eles desmontavam simplesmente todo o edifício católico. E isso transbordava para questões morais. Os cátaros impunham para os seus seguidores a proibição de comer carne. Porque eles tinham dó dos animais? Não. Mas é porque eles viam tudo aquilo que é produzido através do sexo, da cópula, como mal. Proibiam a reprodução. Viam a geração de novos filhos como algo ruim, porque vejam, o ser humano é o quê? É uma alma boa num corpo mau. Então, gerar outros seres humanos é como que prender a semente da divindade em novas prisões. Então, os cátaros proibiam, a geração de novos filhos. Claro que havia a elite dos puros, cátaro significa puro, e havia a massa ali que não precisava viver como os puros. Mas vejam, olhem só como essas doutrinas exageradas levam a um extremo rigor de vida penitente para alguns, e uma vida laxa, frouxa para outros. Por exemplo, os cátaros sabiam que a massa do povo não podia viver sem sexo, sem se casar. Então se incentivava o quê? Métodos contraceptivos. O coito interrompido, porque o mal, antes de tudo, estava na concepção de novos filhos. Os cátaros incentivavam. O que eles faziam? Eles incentivavam a não comer carne, não comer nenhum tipo de alimento prazeroso. Alguns deles, inclusive os mais avançados, eles se abstinham de comer, se suicidavam por desnutrição. Outros, chegavam efetivamente a se matar para libertar assim a essência, a alma divina, a alma, a semente da divindade que havia neles. Mas eles sabiam que a maior parte das pessoas, principalmente os nobres que eles cooptavam, não eram capazes de fazer isso. Então o que eles faziam? Eles permitiam que essas pessoas vivessem vidas dissipadas no pecado, nos vícios da carne, para chegar no final da vida, viver uns dias de jejum absoluto e morrer em seguida. Ou seja, olhem só como era vantajoso para essas pessoas, para esses nobres que perderam a fé. A Igreja Católica impunha o quê? Impunha uma vida regrada. Não proibia de modo algum todos os prazeres, mas ordenava os prazeres. O que os cátaros faziam? Isso era muito mais atraente. Permitiam todos os prazeres desordenados para chegar no final da vida e morrer. Enfim, isso causou muitos danos justamente porque no sul da França, isso não foi muito além. Foi no sul da França mesmo, na região do Languedoc, na Provença, em Toulouse, justamente porque recebeu apoio dos nobres locais.
principalmente em oposição, houve questões políticas também, esses nobres locais queriam uma maior independência do rei, do rei da França, que era especialmente ligado aos reis da França, que eram especialmente ligados ao papado. Então, rompendo com o papado, rompiam com o rei da França, enfim. E qual foi, do ponto de vista da doutrina católica, né, a resposta ao catarismo que é fundamental, que foi fundamental para a posteridade católica? Em primeiro lugar, foi uma resposta ao catarismo no surgimento da heresia dominicana. São Domingos de Gusmão fundou a sua ordem e recebeu do Papa Inocêncio III, né, a missão de trazer os cátaros para a fé. Foi para isso que a heresia dominicana, né, que a ordem dominicana surgiu. A ordem franciscana, por exemplo, enquanto os cátaros, os puros, por exemplo, viviam lá as suas vidas absolutamente abnegadas, tal elite do movimento cátaro, surge São Francisco como resposta a isso, como alguém absolutamente submetido à igreja, vivendo uma sã ascese dentro da fé católica, que mostre que aquela falsa ascese dos cátaros é uma mentira. E mais, em 1215, o Papa Inocêncio III convocou o Grande Concílio da Cristandade, no qual foi proclamado o dogma da transubstanciação. Porque os cátaros negavam a transubstanciação, negavam que na Eucaristia há o corpo e sangue de Cristo, é porque eles negavam o corpo e sangue de Cristo. Então, o quarto concílio de Latrão, o Grande Concílio da Cristandade de 1215, sob o grande Papa Inocêncio III, proclama o dogma da transubstanciação. Claro que sempre foi crido, que sempre foi professado, mas com esta palavra que é a pedra de toque, né? No futuro, inclusive o Papa Pio VI, no final do século XVIII, dizia que toda descrição da fé católica, prestem atenção, toda descrição da fé católica na Eucaristia que omita a palavra transubstanciação é herética. Ou seja, mesmo que se descreva a transubstanciação, se não se empregar essa palavra, ela é condenada pela igreja. Do mesmo modo como o consubstancial de Niceia, a transubstanciação é essa palavra tão importante, né, para designar que a substância do pão e do vinho desaparece, ficam apenas os acidentes e, né, o pão e o vinho tornam-se substancialmente o corpo e o sangue de Cristo, apesar de manter a aparência, as aparências, os acidentes, né, de pão e de vinho, como resposta justamente à heresia cátara. Ou seja, sempre aquilo que foi sempre professado pela igreja, né, como nas outras, né, como resposta às outras heresias, mas justamente porque houve uma terrível heresia que negou essa verdade de fé, a igreja vê a necessidade de proclamar com maior clareza e de modo definitivo essa doutrina. Bom, o catarismo causou muitos danos, justamente por ser uma heresia que teve uma participação de um componente político grave, né? Na verdade, foi necessário mais do que a simples pregação. Foram necessárias duas coisas. Em primeiro lugar, a chamada Cruzada Albigense, que foi capitaneada em primeiro lugar pelo rei Filipe II da França e depois pelo rei Luís VIII da França, pai do rei São Luís, e por um grande nobre, um grande cavaleiro que infligiu terríveis derrotas, aliás, grandiosas derrotas aos albigenses, aos cátaros, que foi Simão de Montfort. Essa cruzada ficou conhecida como Cruzada Albigense ou Cruzada Cátara, que durou 20 anos, de 1209 a 1229. Então, veja, essa cruzada ela acabou com a resistência política cátara, mas como enquanto isso, né, os pregadores, né, a Ordem de São Domingos, trazia as pessoas contaminadas pelo catarismo de volta à fé verdadeira, claro que sem armas, obviamente, através da pregação, através do seu exemplo de santidade e através do rosário, principalmente, né? Nossa Senhora deu o rosário a São Domingos de Gusmão, principalmente como um modo de vencer a heresia cátara.
E para aqueles que continuavam a promovendo, a igreja posteriormente criou o Tribunal da Inquisição, pouco tempo depois, justamente para evitar julgamentos injustos e juízos injustos. Bom, a heresia cátra foi uma heresia que causou que trouxe muitas dificuldades à igreja na Idade Média. E estas são as heresias que eu gostaria de trazer para vocês aqui hoje. Vocês podem perceber, né, como que com todas elas, as heresias cristológicas, o iconoclasmo, o catarismo, como que conhecer a história dessas heresias, a história de como a igreja as combateu também, a gente vê como que a fé católica, nós passamos a conhecer a fé católica, conhecendo a história, né? Enfim. Então, como ontem, eu gostaria que vocês dissessem aí qual foi aí no chat, qual foi o maior aprendizado da aula de hoje, né? O que vocês não sabiam e que aprenderam. E espero vocês na próxima aula, ok? Na próxima aula nós teremos uma aula inteira só para tratar de uma grave heresia surgida no século XVI, que é o protestantismo. É claro, não é possível, é virtualmente impossível para qualquer um tratar de todas as seitas protestantes. Nós iremos tratar da origem do protestantismo, de como ele surgiu, de por que ele surgiu e quais são os seus elementos essenciais. Ou seja, claro, não dá para mostrar qual é a doutrina de cada igreja protestante, mas aquilo que é característico de todas. E essa terceira aula será na quarta-feira. E na próxima aula eu darei mais informações aos interessados sobre a reabertura da Escola de História da Igreja, na qual nós tratamos com detalhes tudo isso que nós estamos estudando aqui, com muito mais detalhes, com certeza. Então, nós iremos ter uma reabertura de vagas. E se você tem interesse, venha na próxima aula, assista a próxima aula para saber como funciona e como que trarei mais informações para vocês tirarem, né, eventuais dúvidas que vocês tenham. E para aqueles que estiverem interessados em complementar um pouco o conhecimento da aula de hoje, não deixem de entrar no grupo de WhatsApp, tá? Nós iremos disponibilizar, nós estamos disponibilizando lá alguns materiais extras a respeito do conteúdo das aulas e o link está aqui na descrição. E, no mais, muito obrigado pela presença de todos, fiquem com Deus e até sexta-feira.